Olá, meus caros, muito bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar, na verdade, eu quero contar uma história para vocês. Uma história que eu ouvi numa aula de filosofia há muito tempo atrás. E eu queria fazer uma meditação em cima dessa história. Principalmente se você é o tipo de pessoa que sabe o que precisa ser feito, mas muitas vezes acaba deixando de lado, acaba se procrastinando, acaba fazendo aquilo que sabe que não deveria estar fazendo. E qual que é essa história? Reza a lenda que existia um monastério em cima de uma montanha, né? Então imagina um templo que era muito bem, tinha uma imagem muito boa, né? As pessoas falavam coisas muito boas desse templo, dos monges que lá estavam. E um dia o mestre chama os seus discípulos, né, até o templo principal e fala para eles o seguinte: que o templo está passando por um momento difícil, meio conturbado financeiramente falando, e que ele precisa que os seus discípulos desçam a montanha, e existia uma cidade na beira da montanha, né? E que os seus discípulos roubem, mas tem uma condição somente. Ninguém pode ver os discípulos roubando. Então eles têm que fazer aquilo na surdina. E os discípulos acham aquilo muito estranho, né? Porque, pô, o mestre, né, o grande sábio, virtuoso, mandando que a gente roube. Mas o bom discípulo, ele não questiona muito, né? Principalmente o discípulo iniciante, ele não questiona muito. Então eles descem para roubar. E aí o mestre, muito satisfeito, ele observa que um discípulo não desceu, um discípulo fica parado ali meditando na dele. E aí o mestre vai até esse discípulo e pergunta: "Por que não desceste para roubar com os outros?" E aí o discípulo responde: "Mestre, estou apenas fazendo o que o senhor mandou que eu fizesse." Ele falou: "Como assim?" Falou: "É, mestre, o senhor falou para eu roubar, mas só se ninguém estivesse observando. E eu estou sempre me observando. Então não posso roubar." Então o que que esse discípulo, né, que provavelmente foi o único que passou nessa chave de sabedoria do mestre, vamos colocar aí com esse olhar que o mestre quis passar uma lição nos seus discípulos e que apenas um passou nesse teste, né? O que que ele quer dizer com isso? O mestre disse que ninguém pode ver vocês roubando e automaticamente temos a impressão que o único olhar que existe sobre as nossas ações é o olhar do outro. Então, da pessoa que está comigo, está me observando. Mas se nós tivermos um pouco de, sei lá, de atenção, nós vamos perceber que nós sim estamos observando o tempo todo as nossas ações. Inclusive, existe uma virtude para poder falar sobre isso, que é a virtude da vigilância. E percebam, é uma virtude que ela é meio deixada de lado, né? Muito se fala sobre a justiça, sobre a prudência, sobre a temperança, mas sem a virtude da vigilância, nenhuma das outras virtudes se faz possível. Porque lembra que eu falei sobre a procrastinação e tudo isso? Perceba o seguinte: uma vez que eu tenho várias metas e objetivos, e agora em 2026, todo mundo na virada do ano faz um monte de promessas e tudo mais, mas por que que não conseguem manter? Por não ter a virtude da vigilância, porque eles não têm um olhar sobre aquilo. De maneira muito sutil, aquilo que você começou a fazer começa a perder força. Então, o treinamento que você começou a fazer, os estudos, aula de inglês, sei lá, seja o que for, ser uma pessoa melhor, pela falta da vigilância, aquilo vai começando, aquilo começou com muita garra, muita força, como um cabo bem estendido, né? O que é o cabo estendido? Aquilo que mantém uma certa fricção, né? Mantém uma força puxando de um lado e do outro, começa a afrouxar. E conforme isso vai afrouxando, você não tem mais vigilância. Então perceba, se eu falo que eu vou manter algo de maneira estática, eu preciso ter muita vigilância para que isso não caia. Se eu começo a perder a atenção na caneta aqui que eu estou tentando manter estática, eu começo a olhar para as coisas e começo a viajar na maionese, não tenho mais vigilância naquela tarefa que eu estou fazendo, adivinha o que vai acontecer? Naturalmente isso aqui vai começar a cair porque eu não estou nem olhando. Na hora que eu olho, puta, já foi. Então, sem a vigilância, fica impossível ter constância. E esse exemplo, né, do monge, então quer dizer, eu estou sempre me observando. Qual que é o grande perigo aqui? Muitos homens atuais, modernos, né, homens contemporâneos, aí eu, você, nós temos o perigo de, por falta de vigilância, não mais termos fé em nós mesmos.
Então chega um momento que eu já tô tão acostumado a não ter atenção nas coisas, a não cumprir com aquilo que eu falo, que eu já faço as minhas promessas nem acreditando que eu serei capaz de cumpri-las. Então alguém fala pra mim: "Pô, vamos começar a treinar todo dia, né? Vamos pra academia, fazer boxe, jiu-jitsu, sei lá, seja o que for". Eu posso até falar que sim, mas por dentro uma voz já aparece: "Você não será capaz. Você vai desistir. Você sabe por que você está falando que você não vai conseguir". Então percebam que isso vai minando a nossa energia, vai minando a nossa fé em nós mesmos, vai minando a nossa capacidade de ter constância. Então é necessário praticar esse exercício de vigilância. E como fazer isso? Pega todas as tuas metas, que você traçou aí para 2026, e eu queria que você montasse uma certa rotina, cada coisa em seu horário, e você tivesse o que que é a vigilância. O ideal seria que a cada dia você fizesse um mini exame de consciência, algo que te tomasse 10 minutos. Aquilo que eu fiz hoje condiz para onde eu quero caminhar, de acordo com as minhas metas, de acordo com aquilo que eu quero ser. E eu espero que você não tenha traçado só metas muito vulgares, como ganhar dinheiro, mas metas de maturidade, de construção de virtude, né? Ser mais paciente, não ser tão agressivo ou tão irado. Quais vícios eu quero vencer? Então, por exemplo, o vício da luxúria, né? Hoje eu caí no vício da luxúria, então quer dizer, eu quero vencer o vício em pornografia. Hoje eu não assisti pornografia, muito bom. Mas hoje eu fiquei olhando para a bunda das meninas na academia, eu fiquei, sei lá, olhando, desejando o corpo de alguma mulher. Percebam, então, o exame de consciência, mesmo que curto, para você colocar vigilância naquele ponto específico que você deseja melhorar. Uma dica: não queira melhorar tudo ao mesmo tempo. Quem tenta fazer tudo não faz nada. Então escolha um ponto específico para trabalhar esse ano inteiro. Imagina que você desenvolva uma virtude em um ano. Em 10 anos você tem 10 virtudes a mais. Olha que maravilha. Eu estava até conversando com o Yuri, tá aqui do meu lado, que o mal do jovem, né, principalmente geração Z, é querer tudo para ontem. Eu quero ter todas as virtudes nessa semana. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então escolhe uma coisa e trabalha nisso de maneira consistente, de maneira fiel, de maneira vigilante durante o ano. Então vamos lá, exame de consciência ao final do dia. E no início do outro dia, um relembrar. O que eu quero trabalhar? É a virtude da temperança. E eu quero trabalhar essa virtude vencendo a minha luxúria. Beleza, então eu já sei, estou pronto para a minha batalha. Eu relembro, eu não começo o dia como uma máquina, como um animal. Eu começo o dia de maneira muito humana, relembrando dos meus objetivos. E no final do dia, exame de consciência. Fui fiel ou não fui? Dei o bom combate ou não dei? Fui um bicho ou fui um ser humano? Fui um bicho? Provavelmente sim. Você vai listar ali como que você caiu, onde que foi, qual foi o gatilho, quais são as estratégias que você pode fazer no outro dia. Perceba, isso é vigilância. É estar atento. E é claro que, uma vez que você começa a fazer isso, na manhã você já relembra para a sua vigilância que ela precisa estar atenta. E nas ações do dia, por você saber que você vai fazer o exame de consciência, não vai passar qualquer coisa. Você vai pensar em fazer besteira e você vai lembrar: caramba, no final do dia eu vou ter que dar as contas disso. Isso é a vigilância, pô. É você estar atento a cada momento, entende? Então, colocar esse hábito no início do dia e no final do dia vai te ajudar a ter a vigilância durante o dia inteiro. Só que a vigilância não existe se você não sabe para onde você está indo e quais batalhas você quer vencer, o que você está trabalhando. Então você tem que vigiar. O que é o vigia? Eu vou contratar um vigia. É para ele guardar algo de precioso, né? Eu tenho um diamante, então eu vou contratar alguém para vigiar o meu diamante que ninguém o roube. Então eu preciso ter algo que faça sentido, algo de valioso para mim para que seja vigiado. Então se eu não tenho nada de valioso, eu tenho uma vida que não faz sentido nenhum, estou vivendo que nem um bicho, não vai ter vigilância. Então saiba para onde você está indo, que você fale: cara, isso aqui vale a pena, isso eu quero conquistar, isso aqui é realmente o caminho que eu quero seguir. E aí tenha vigilância em cada um dos teus atos. Não como uma tensão, apesar de sim, né, como eu falei, existe uma certa tensão, mas é uma tensão
Uma tensão que realmente não gera um burnout, não gera algo de ruim, ela gera, na verdade, exatamente um sentido na vida, você entende? A diferença, muitas vezes, do trabalho muito árduo, que gera um burnout, por um trabalho muito árduo, que gera felicidade, está no sentido que eu enxergo naquilo. Entendem? Eu consigo trabalhar muito se eu vejo sentido naquilo, de maneira saudável, né, galera? Também, se falar que vai trabalhar 20 horas por dia, óbvio que vai dar merda. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nas medidas de uma cabeça saudável, de alguém que organiza a própria rotina, que se dedica à saúde do corpo, da mente e do espírito, dá pra trabalhar muito e não ter burnout. Beleza? Tá fazendo sentido aqui? Manda. Deixa aqui nos comentários se você entendeu, se você não entendeu, mande alguma pergunta. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que possa ajudar, alguém que precise da virtude da vigilância. E aguardo vocês aí, amanhã vai ter vídeo novo, agora vamos ter a constância aí, pelo menos 5 vídeos na semana. Espero vocês, um forte abraço e tchau!